Senhor os restaure, o Senhor os guarde, meu Deus, os abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quantos estiveram aqui domingo passado? Amém. Nós vamos dar continuidade. Domingo passado o pastor começou dando continuidade às chaves de conquistas. E ele está falando, está nos dando chaves, o segredo para a grande conquista. E ele começou a esboçar a história do rei Ezequias. E no domingo passado nós falamos sobre os segredos para ter grandes conquistas. E foi justamente na história desse rei, que foi um dos reis brilhantes na Bíblia. Também ele tem muitas coisas para nos ensinar. Então, domingo passado, nós aprendemos algumas lições da vida dele que nos inspirou. Ezequias, ele tinha uma boa conduta para com Deus. A Bíblia diz que a atitude dele impediu que o mal entrasse em Jerusalém. Ele andou com Deus. Eu ouvi essa semana alguns testemunhos, e a Bíblia diz que ele andou com Deus, e a Bíblia diz que ele fazia tudo que era reto diante de Deus. A Bíblia diz também que ele confiou em Deus. A questão é muito fácil nós confiarmos em Deus quando tudo parece bem, quando todas as circunstâncias são favoráveis. Agora, quer ver você manter a tua confiança quando nada está favorável? Quando tudo está dando errado, como confiar em Deus? E eu lembro que o pastor falou o texto que ele diz que nele nós vivemos, nele nos movemos e nele nós existimos. E com isso, Ezequias, ele se apegou a Deus. Ou seja, ele se apegou a Deus e não deixou de seguir a Deus. Amém? Coloca o texto aí para nós de 2 Reis, capítulo 18, do versículo 6 ao 7. Vamos ler junto, queridos, o nosso texto áureo desta ministração dessa noite. Vamos ler 1, 2, 3. Versículo 7. Amém. O apóstolo Teté falou para nós, um dia nós conversando com ele, o apóstolo da aliança, ele disse que quando o homem se inclina um pouco para Deus, Deus se inclina para o homem. Quando você se achega um pouquinho, quando você lembra quem você é, que você se volta para Ele, todas as coisas mudam. E nessa noite nós vamos dar continuidade na segunda parte, justamente quando eu vivo uma vida de retidão. Quais são, pastora? Qual é o resultado que eu ganho quando eu busco viver uma vida que eu tema a Deus, que eu busco viver uma vida que agrada a Deus? O que eu ganho? Quais são os segredos? Nós vamos ver mais uns segredos que esse rei, o rei Ezequias, tinha. Dando continuação, a segunda parte, anote aí, você que anota, como a gente disse, as meninas vão fazer. Eu sou da Equipete, e é claro que eu anoto todas as pregações. Então, faça anotação. Nós já estamos ensinando aos nossos alunos que estão conosco no CPP, que eles devem ler a Bíblia, devem anotar, porque já foi concluído que você aprende anotando, escrevendo mesmo. Então, ele tinha êxito em tudo o que fizer. Êxito em tudo o que fizer. Põe o versículo 6 aí. Porque se apegou ao Senhor,
não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara. Versículo 7. Assim foi com ele, assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que ele saía, ele tinha o quê? Ele lograva êxito. Ele era tão bom. Queridos, eu digo que quando nós andamos com Jesus, quando nós andamos com o Espírito Santo, quando nós vamos para qualquer lugar, eu não posso ir na minha força. Eu ensinava num dia daqui no conference do Healing, que se você pela manhã conseguir arrumar a tua cama, tu se levantou, deixou a tua cama arrumada, você já consegue fazer qualquer coisa no dia. A mesma coisa eu digo, quando você acorda, o teu primeiro pensamento é agradecer a Deus e colocar aquele teu dia na presença do Senhor, saiba que aquele dia vai dar tudo certo. O contrário também é verdadeiro. O dia que você não tira para ler a palavra, para você não orar, pode ter certeza que o teu dia será um dia pesado. Então a Bíblia diz que aonde quer que ele saía, o que ele projetasse, a Bíblia diz que dava certo. Ele tinha êxito. Talvez você tenha missões, você tenha jornadas, você tenha empreitadas. Tudo que você colocar diante de Deus, você vai dar certo no que você vai fazer. Sabe por quê? Quem está pegado com Deus nunca está só. Coloque Deus em tudo, queridos. Nem que achem que você é louco. Eu estudo psicologia, mas tem hora assim, que tem hora que quando os professores começam a ensinar lá, e você vai ver que na maioria dos ensinamentos dele leva para a via da palavra, só que eles não aceitam. Mas isso daqui é o nosso norte, a palavra é o nosso norte. Nós somos do criacionismo, nós acreditamos no Deus Criador. Nós não acreditamos no evolucionismo. Sendo que a filogenética, ela fala sobre a evolução dos seres viventes, as modificações que acontecem. Mas nós acreditamos no criacionismo. Então, quando ele sabia que quando ele tinha algo para ele fazer, o rei Ezequias, o Senhor ia com ele. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Vocês já ouviram isso? De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Como diz o Salmo 121, do versículo 5 ao 8. Ele sabia quem era Deus. Não tenha medo. Porque o segredo do sucesso na vida de Ezequias é o mesmo que Deus quer para nós. Que se eu e você colocarmos Ele em primeiro lugar, tudo que nós fizermos vai ter sucesso, vai ser bem sucedido. Às vezes vai dar vontade de querer desistir, Igor. Tem hora lá que eu estou lá na faculdade, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Eu já tinha feito a minha primeira, já tinha uma graduação, para que eu fui me meter nisso? E aí o Senhor diz, não, Senhor, eu tenho que terminar esse negócio. Tenho que fechar esse ciclo na minha vida. Então tem hora que você vai pensar, por que eu estou passando por isso? Mas não era para eu estar vivendo isso. Aguenta firme. Não peça paciência, peça a graça de Deus. Porque foi isso que Paulo fez. Ele estava passando por um momento muito difícil, que a Bíblia descreve que havia um espinho na carne dele. E ele dizia, Senhor, me dá a tua graça. E ele dizia a Deus, disse, meu filho, só a minha graça te basta. Se a minha graça estiver na tua vida, ou seja, a minha presença, a minha força, a minha unção, o meu poder, você vai conseguir vencer. Essa é a graça de Deus.
A graça de Deus é a força onde eu não tenho força. A graça de Deus é a fé onde eu não tenho fé. A graça de Deus é a unção. Quando eu me sinto fraco, a unção dele vem sobre mim. Graça de Deus. Então, querido, não peça paciência, não, peça graça. Jesus, me dá graça. Levante a sua mão direita e diga assim: Jesus, me dá a tua graça para eu vencer todas as dificuldades quando elas aparecerem. Você pode aplaudi-lo por isso? Ele tinha êxito, queridos, no que ele fazia. Então, qual é o segredo aqui, pastora? É justamente aquilo que Deuteronômio fala. Deuteronômio, versículo 28, 1, coloca aí, vamos ler junto. 1, 2, 3, se atenta. Bota o 6. Aonde você estiver, você vai ser abençoado. Amém? Esse era o segredo. Você vai ser bendito pelo Senhor, se atentamente você ouvir. Pastora, por que Deus fala isso? Porque foi isso que ele disse para Josué. Josué, não te aparta o livro da tua boca. Não deixa, medita nesse livro de dia e de noite, para que você tenha cuidado, conforme tudo que está escrito. E então você vai fazer prosperar o teu caminho. Está lá Josué 1:8. Queridos, não há varinha mágica. Há a presença de Deus. Há a busca de Deus. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é que tudo que eu fizer, eu tenho que primeiro apresentar para Ele. Até a medicação que você toma. Não pegue o remédio, ó. Never. Pega o remédio, apresenta, Senhor, aqui essa medicação. Estou tomando essa medicação, Senhor, e diga assim: Senhor, anula todos os efeitos colaterais dessa medicação. Eu vou tomar, Senhor, e ela só vai me fazer bem. Ela não trará efeito colateral sobre o meu corpo. Querido, e funciona. Sabe por quê? Porque quando o médico ele te dá uma medicação, ele sabe dos efeitos colaterais que vai acontecer no teu organismo. E ele sabe que depois você vai retornar com ele, porque ele vai ter que te dar uma outra medicação, porque aquele remédio que você tomou te deu efeitos colaterais no teu organismo. Quem nunca leu os livros de farmaqueia, leia um livro sobre farmaqueia, que fala sobre o poder das drogas. Não é essa droga ilícita não, os remédios. Que a gente, o certo era que se a medicina avançou, se o conhecimento avançou, era para nós tomarmos menos medicação. Mas ao contrário, ela está avançando e o ser humano está tomando mais medicação do que antes. Eu lembro que na época da Covid, na época que estava acontecendo as brigas por causa das vacinas, e algumas pessoas chegaram conosco e disseram: pastor, e agora? A gente toma ou não toma essas vacinas? E a gente era obrigada a tomar. E quando as pessoas perguntavam, o Senhor me trazia à mente aquele versículo: se vocês beberem algo mortífero, não vai lhe causar dano. E no exato momento que a gente tomava aquelas vacinas, na hora que estavam injetando em nós, porque todos nós fomos cobaia. Está aí os estudos que estão mostrando que a maioria das pessoas que estão morrendo hoje de ataque cardíaco já são resultados das vacinas. A gente não sabe nem o que injetaram em nós. E eu me lembro que quando nós começamos a tomar, quando vinham e injetavam, eu dizia: Senhor, desfaz todo o efeito colateral dessa vacina.
eu não sei o que nós estamos tomando. E, queridos, e para a honra e glória do nosso Deus, ninguém desta igreja morreu. Somente um irmão nosso, que foi o irmão Manuel, que faleceu. Mas eu lembro que quase era difícil eles virem à igreja, era uma vez aqui, uma vez ali. Mas todos os que estavam, todo o tempo, confiando no Senhor, acreditando nos atos proféticos, ninguém faleceu dessa igreja. Eu creio. Então, você tem que, tudo que você for fazer, Senhor, vai na minha frente. Eu vou sair ali no mercado, vai na minha frente. Diga assim: todo ato profético é ato de fé. Está vindo, né? Por quê, pastora? Porque, queridos, nós temos que tomar posse. A palavra diz: crede nos vossos profetas e credes primeiro em Deus. E credes nos profetas que vocês vão prosperar. Então, o rei Ezequias, ele confiava no Deus. E a palavra diz que assim como ele confiava no Senhor, o Senhor foi com ele. Aonde ele ia, tudo dava certo na vida dele. Elane está aí, Paulinho? Cadê esta mulher que eu quero que ela conte aqui, porque Monteiro Lobato contava historinhas com E minúsculo. Nós contamos fatos. Fatos que acontecem, que são verídicos, que são verdadeiros. Vem cá, Elane. Vem cá contar aqui, Elane, para a igreja ouvir sobre as pulseiras do ato profético. Conta aí para nós. Daena ali, né? Sim. Foi um livramento. A minha filha estava sem a pulseira, ela foi tomar banho. E boa noite, paz. Aí ela foi, desculpa, aí ela foi tomar banho, né, pela manhã para sair para trabalhar e a pulseira soltou. Soltou a pulseira? Soltou, né, tomando banho, ela disse que soltou. E a gente já chegou daqui da madrugada, a gente estava no culto, aí a gente tinha acabado de chegar daqui, o pai dela falou bem assim: minha filha, eu não vou poder te levar hoje para o trabalho, porque eu estou muito cansado, né, que a gente tinha acabado de chegar na madrugada. Aí ela falou: tá bom. Só que ele falou: vá de carro, não vá de moto. Ele ainda falou assim. Aí ela, com pressa, pegou a moto, pediu o motoruba e foi de moto. Nem eu sabia. Quando eu vi, ela já estava subindo na moto. Aí ela foi. Aí eu disse: minha filha, tu vai de moto? Eu falei assim. Aí ela disse: quando subiu na moto, ela olhou para o braço e ela lembrou. Ela lembrou disse, da pulseira. eu estou sem a minha pulseira. Estou sem a minha pulseira. Só que ela disse que... Ela orou, né? Ela tinha saído. Ela disse que todo dia ela vai orando. E ela foi orando, como de costume. Senhor, me guarda, me protege, que eu estou sem a minha pulseira, mas o Senhor vai me proteger. Quando chegou na cachoeirinha, o motoruba bateu o rapaz, que estava atravessando a rua, né, deu-lhe nele, que jogou ela lá, e ela está grávida, de 3 meses. Caiu de barriga no chão, a moto por cima dela. Parece que o rapaz faleceu, né, porque ele bateu a cabeça. Meu Deus. E ela, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, ela está aí viva para contar a história. A moto só caiu por cima dela e pegou queimadura de 2º grau. E ficou toda ralada. Mas aí ela lembrou da viva. pulseira. Amém? Vamos aplaudir Jesus. Você está entendendo? Pastor, a pulseira tem poder? Não. Mas ela é uma legalidade de Deus na nossa vida. Ela é um elo que nós fizemos com Deus. Pastor, a minha pulseira solta o tempo todo. Vou te dizer, sabe por que solta? Porque é assim que o inimigo quer que as coisas se desfaçam na sua vida. Ele quer que tudo que Deus tem amarrado para você, projetado, Ele quer desfazer. E eu não entendia, porque sempre soltava. E o Senhor disse: é por isso, minha filha. Porque todo o plano que eu tenho para você,
O inimigo quer desfazer. Então, querido, se você vê que alguma coisa está te tirando do foco de Deus, volta. Volte para o que Deus tem. E nesse dia, a Enali, e Deus deu o livramento, mas ela lembrou, poxa, esqueci minha pulseira, mas Senhor, vai comigo. E o Senhor teve misericórdia, protegeu ela, está bem, para a honra e glória de Deus, ela e o bebê. Então, quando eu ando com Deus, quando eu coloco Ele na frente de tudo que eu faço, tomei uma medicação, eu oro. Queridos, nós não somos como as pessoas que não conhecem a Deus. Nós não podemos, nós temos que ser diferentes. Entrou no carro, Senhor, me guarda, me livra. Senhor, abençoa essa medicação, corta os efeitos colaterais, me abençoa. O alimento que entrou em casa, Senhor, eu consagro todos esses alimentos para Ti, Senhor. Porque eu não sei, querido, quem passou lá no supermercado amaldiçoando o alimento que nós vamos comprar. Eu lembro que certa vez, contavam que os feiticeiros chegavam nos supermercados, os satanistas amaldiçoando todos os alimentos. Você não sabe que se aquela pessoa que fez aquele alimento naquele dia que você vai comer, se ela estava com raiva, se ela estava com ódio, fez aquele alimento com ira, porque tudo aquilo que você sente vai para aquilo que você está fazendo. Por isso que nenhum de nós podemos subir ou podemos vir na presença do Senhor com raiva ou ódio de alguém, porque você não será aceito. Então nós temos que sempre rever. Ezequias sabia disso, que se ele andasse com Deus, com integridade, Deus andaria com ele. Amém? Outra coisa, a segunda coisa que ele teve, o segredo, é que ele tinha coragem e ousadia. A Bíblia diz que ele se rebelou, ele se opôs ao sistema abertamente. Eles iam ser escravizados. Ele disse, não, eu não aceito isso. Eu não quero isso. Ele se rebelou contra o rei da Síria. E ele não serviu, como diz o versículo 7. Tem coisas que você tem que se rebelar na sua vida, que você sabe que o inimigo está fazendo contra você. Foi isso que aconteceu. Todo mundo se dobrava com medo de Senaqueribe. Todo mundo temia ele. Mas a palavra diz, a resposta do homem tem que ser sim, sim. Provérbios 8:13, que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Ele disse, olha, eu sei que esse rei da Síria está escravizando todas as outras nações, mas eu como rei, eu não aceito ser escravizado por ele. Tem coisas na sua vida que vai começar a te dar dentro de você uma ousadia, uma coragem que você tem que se levantar e dizer, ei, eu não aceito mais viver isso que eu estou vivendo. Eu lembro que ano passado, no mês de outubro, antes de nós irmos para o Jeová Jireh, a gente estava passando um momento muito difícil financeiro na nossa vida. Não estou querendo desfazer aqui os Uberes, tá bom? Mas o pastor disse, amor, não tem condição, eu vou fazer Uber. Eu disse para ele, comecei a chorar, amor, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos pastores, e Ele diz que Ele é o dono do ouro e da prata. E naquele dia, irmãos, a gente já ia para a nossa segunda conta do nosso carro atrasado. E naquele dia nós choramos para Deus, e a gente dizia para Deus, Senhor, até quando? Senhor, nós não aceitamos viver isso. E dias depois, o Senhor nos leva para um seminário do Jeová Jireh. E de lá Deus muda a nossa história e muda a história desta igreja. Você não pode ficar aceitando as coisas. Elas não são assim.
Deus chamou você para ser cabeça. Deus não chamou você para ser cauda. Sabe por quê? Eu vou falar isso aqui. Quem se identifica aí, porque eu lembro quando é aqui do norte, eu não sei lá para os outros estados. Mas eu lembro que a mamãe dizia assim: minha filha, nós vamos na casa do fulano de tal. E quando chegar lá, se te oferecer alguma coisa, diga não, que você está satisfeito e que você não agradeça. Pequena, também era 11 filhos, né? A gente ia morrendo de fome na casa do... E às vezes vinha aqueles pratos de bolo que aquelas pessoas serviam, suco. E aí perguntava: você aceita? Se não, a gente está satisfeito, obrigada. Mentira. Morrendo de fome. A boca dizia não, mas dentro dizia assim: eu quero. Sabe o que isso nos ensina, queridos? Que os ensinamentos, que esse ensinamento foi um ensinamento errado que nós tivemos. Por isso que o homem do norte, digo aqui do estado do Amazonas, não sei lá do Pará, porque nós temos aqui nós temos sobre o nosso estado, que a gente é muito, me desculpa a expressão, a gente é muito besta. A gente é muito passivo. Mas sabe por quê? Porque foi o ensinamento que os nossos pais nos disseram. Porque o que a Bíblia diz? Mas eu estou falando no culto de hoje. Pastora, como assim? Querido, tem pessoas que têm dificuldade de dizer não. Olha aqui para mim. Tem pessoas que têm dificuldade de dizer não. E isso não é bom. Isso vai trazer sérias consequências sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque você foi treinado para isso. Nossos pais nos disseram: olha, você pode estar morrendo de fome, mas se alguém perguntar se você está morrendo, você tem que dizer: isso está errado. A pessoa pode estar batendo na tua cara e tu não, é assim. Não, eu digo uma coisa: Jesus me salvou, mas não me tornou besta, nem idiota. Ah, porque vocês agora são crentes. Não. Jesus nos salvou, nos tornou pessoas de pensamento, de atitude diferente. Então, o que aconteceu? Nós fomos crescendo, só dizendo não. E a Bíblia diz: seja, porém, a tua palavra. Porque sim, sim. Porque quando eu disser sim aqui, dentro de mim tem que também estar dizendo sim. Quando eu disser não, também dentro de mim tem que haver a concordância do não. Porque o que passar disso vem da onde? Porque tem muitas pessoas hoje sofrendo. Porque elas poderiam ter dito não para aquilo que era ruim na vida delas, mas elas disseram. Elas disseram sim, mas dentro delas estava: não, eu não posso fazer isso, não posso. Quem está me entendendo? Querido, quando alguém vier e você não tiver condição de dizer, diga não e pronto. E não precisa você dar explicação. Outra coisa, a gente quer explicar muito. Só dê explicação para quem você vê que realmente tem o direito da tua explicação. Não é não. Porque às vezes tem coisas que o diabo está trazendo na sua vida. Você sabe que é errado. Eu vou dizer assim, mas dentro de você não faz isso não. Quem já passou por isso? Bem-vindo ao clube. Eu também já aconteceu isso comigo. Às vezes a pessoa não tem condição. Não, eu vou. Não tem condição. É não, é não. É sim, é sim. Então o que aconteceu? Nós fomos crescendo. Que quando alguém chega, nos faz mal, a gente está lá, sim. Mas dentro de nós, Freud diz o seguinte:
que quando você se cala para algo, dentro de você começa uma guerra. Quem está me entendendo? Se você estiver com fome, diga, eu estou com fome. Mas como nós temos que obedecer os nossos pais, criou em nós, uma cultura em nós, que nós temos medo, diga medo, de querer o nosso direito. Nós não temos coragem. A pessoa está te machucando, você está vendo que está errado, e você está lá, não é assim. Não é. Você tem que se levantar e dizer, por que você está fazendo isso comigo? Eu não mereço isso. Está com fome, qual era o certo? Meus filhos, se vocês chegarem em tal lugar, lhe ofereceram, se vocês estiverem com fome, diga que vocês querem sim comer. Irmãos, como todos nós fomos, através desse ensinamento, não errado dos nossos pais, mas mal interpretado por eles, como todos nós sofremos. Às vezes chegava morrendo de fome, e a pessoa oferecia o bolo, o suco. Oh, meu Deus, eu quero comer. Não, a gente estamos satisfeitos. Estava morrendo de fome. E isso você leva para todas as coisas da sua vida. Você vai levar para o casamento, você vai levar para o trabalho. Sabe por quê? Você tem que dizer não, porque lá no seu trabalho pode estar acontecendo, seu chefe chama você e vem cá, vem cá. Ei, eu tenho uma parada aí. Se tu aceitar, a gente rouba lá a empresa. Isso aqui não acontece aqui não, só lá fora. A gente rouba, tu fica com metade, eu fico. Ele sabe que é errado. Mas para não. Quem está me entendendo? Não é não. Sim é sim. Amém? Então eu digo para minhas filhas, onde vocês quiser, pode dizer, filha, estou com fome, pode. Porque senão você vai criar homens e mulheres com complexos, com medo de dizer as coisas que está aqui. Jesus, por que eu estou falando isso? Porque tem a ver com coragem e ousadia. Ezequias sabia quem ele era. A Bíblia diz que ele se rebelou, ele não aceitou. Todo mundo se dobrava para o rei da Síria. Todo mundo se dobrava diante de Senaqueribe. Mas a palavra diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Quando você tem temor de Deus, o errado você vai dizer está errado. O certo você vai dizer está certo. Porque hoje nós estamos vivendo numa sociedade que o certo é errado e o errado é certo. Por causa justamente disso, que a Bíblia diz que o passar disso vem do diabo. Então, queridos, nesta noite, diga não, se for não, sim, se for sim. Porque se você disser não, mas dentro de você disser sim, você está com ânimo dobre. O diabo vai ter uma entrada. Por isso que as pessoas têm dificuldade de dizer não. Estão atropeladas de tanta coisa para fazer. Chega, você faz, eu faço. Ela está vendo que ela não tem tempo. Você faz, eu faço. Não, diga não, não dá, não tem. Pode ficar chateado, pode ficar brabo. Não dá. Quem está me entendendo? Amém? Porque se os nossos adolescentes não trabalharem isso, adolescentes, jovens, vocês terão dificuldade na vida adulta de vocês. As pessoas vão pintar e bordar com você. E você lá todo coitadinho. Mas por quê? Teve um ensinamento errado. Um ensinamento com uma interpretação errada. Talvez os nossos pais falaram isso porque eles achavam que isso era o quê? Educado, gente. Eles achavam que isso era educação. E aí se criou homens e mulheres numa sociedade manauara, amazonense, que nos tornou uma sociedade pacata, medrosa. Quem está me entendendo?
Você não vai ver isso na pessoa do sul. Pessoas, sim é sim, não é não. Não, eu não gosto. Não, eu não aceito. Não, eu não quero. Quem está me entendendo? Quem teve esse ensinamento? Eu tive. Me trouxe muito mal, porque eu não sabia dizer não para as pessoas. E Jesus, com a sua infinita misericórdia, foi me ensinando, não. Eu tenho que colocar limites. Que quando eu não sei dizer não, todo mundo só quer colocar sobre mim. Então, nós temos que ter limite. Então, foi o que aconteceu com o rei Ezequias. Ele teve coragem, teve ousadia. Não, eu não vou me aceitar, eu não vou aceitar ser escravo deste rei. O temor a Deus envolve não apenas respeitar e honrar a Ele, mas também a odiar tudo que é mal, que é contrário aos seus princípios. Por que ele se rebelou? Qual foi o motivo desse rei? O rei Senaqueribe invadiu as cidades de Judá e agora ia tomar Jerusalém. Então, por que o rei Ezequias se rebelou? Porque é preciso ter coragem. Diga comigo, é preciso ter coragem para enfrentar o mal, seja o mal que for. Amém? Por que isso, pastora? Porque o contexto desse rei, o contexto do rei Senaqueribe, ele era um império assírio, queridos. Era o reino de Assur, da capital de Nínive, atual Mossul, no Iraque. Ele foi poderoso nos dias dos reis de Israel. E a Bíblia diz que os guerreiros assírios, eles eram famosos, sabe pelo quê? Pela perversão e a maldade que eles faziam com todos os seus cativos. A maldade e a perversão deles era tão grande, eles eram tão cruéis com os inimigos dele, que a tortura deles era utilizar o empalamento. Quem assiste aqueles filmes antigos, os filmes dos impérios, que viam os bárbaros, muitos deles empalavam as pessoas. Usavam uma estaca no homem, entrava essa estaca pelo ânus e a pessoa ficava vivinha lá. Na mulher, era pela parte da... É sério, é forte, né? Mas tem que falar. Eles faziam isso. Das mulheres, eles pegavam pela genitália feminina e empalavam a mulher. A pessoa estava lá, morrendo lá, empalada. A tortura deles era terrível. E era isso que eles iam fazer com o povo de Israel. Às vezes o diabo quer destruir a sua casa, a sua família. Quer destruir o ambiente de trabalho onde você está. Mas você tem que se opor. Outra coisa que também eles faziam, eles queimavam essas pessoas vivas. Além de empalar elas, eles as queimavam vivas. A tortura era muito grande. Eles também, querido, eles faziam esfolamento, arrancavam a pele. Quem já assistiu aquela série dos Vikings, ali os nórdicos, eles faziam essa forma de tortura, o esfolamento humano. Tudo está na história. Então, eles arrancavam a pele das pessoas vivas, como se elas fossem pedras. Eles faziam tatuagem dos deuses deles nos corpos dessas pessoas. Esse era o reino que queria dominar Israel. Então, o rei Ezequias sabia da crueldade desses seus inimigos. A outra coisa, eles mutilavam, queridos, eles faziam mutilações nos seus cativos. Eles cortavam a orelha, eles arrancavam os olhos, arrancavam os órgãos genitais. Eles faziam narizes daqueles que ameaçavam, eles arrancavam os narizes. Você imagina a tortura, a maldade. E o constrangimento que ele fazia os inimigos dele comer excrementos humanos e a beber a própria urina. Está lá. 2 Reis,
capítulo 18, versículo 27. Eles faziam isso com os seus cativos. E outra, eles escravizavam, deportavam em massa as populações e escravizavam. Então, esse contexto dessa maldade dos inimigos de Israel é justamente a imagem de Senaqueribe. É um rei perverso, um rei que ousou afrontar o Deus vivo. E nós temos um grande inimigo que tenta afrontar o povo de Deus. Então ele enviou os seus oficiais para afrontar o rei de Israel, o rei Ezequiel. Mandou cartas. Quem tem vindo no culto da madrugada aqui? Quem tem feito a sua carta de afronta? Olha, gente, você agora do dia 1º de maio, próximo mês, do dia 1º ao dia 7, nós temos uma carta da afronta. Foi justamente quando ele recebeu essa afronta desse rei, que ele entrou na presença do Senhor e mostrou: olha aqui, Senhor, ele está afrontando a ti, queimou todos os outros reis, os deuses que eram de pedra, que eram de madeira, mas tu, Senhor, é o rei dos céus, tu és o Deus. Abre os olhos e vê, abre os ouvidos e ouve, Senhor, para que saibam que só tu és o Deus. Foi contra esse inimigo que o rei Ezequias levou a carta da afronta. Por isso que ele levou lá para Deus. Está aqui, ó Deus. Está afrontando, está nos afrontando. Ei, eu não sei o que o inimigo tem feito para afrontar a tua vida, mas leva diante de Deus e mostra: Pai, aqui ó, está dizendo que não tem jeito. Senhor, está dizendo que não é mais para mim orar, está dizendo que não é para mim mais jejuar, mas Senhor, eu confio em Ti. Você já pensou se o rei Ezequias tivesse nascido em Manaus, Amazonas? Tá bom, vou me entregar, porque você tem mais autoridade. Não, queridos, uma coisa eu aprendi com meu marido, com o nosso pastor: nós somos leais sim aos nossos líderes, mas no exato momento que eles estiverem fazendo alguma coisa que não condiz à palavra, você tem que falar. A sua obediência não pode ser cega, a sua lealdade não pode ser cega. Estão me ouvindo aqui? Não podemos ter lealdade e obediência cega. Foi isso que aconteceu com Eli. Todo o povo de Israel sabia o que os filhos dele faziam. Mas é uma autoridade. Ok, mas eu não posso ser conivente com o erro dessa autoridade, irmãos. Porque eu não posso ser cúmplice. Não posso. E aí, Senaqueribe soube da rebelião de Ezequias. E a Bíblia diz que Senaqueribe, ele diz: em que tu confia, em Ezequias? Que Deus vai te livrar? Quem é esse Deus? E a palavra diz, e o rei declara: não deixa que o rei Ezequias o engane. O foco do diabo é o líder. Levar o povo a desacreditar no líder, porque ele não será capaz de livrar da minha mão, nem tampouco convença Ezequias a depositar a vossa confiança em Deus. Foi isso que o diabo diz: olha, não acredite no que o rei de vocês está falando, o Deus de vocês não vai livrar vocês. Mas eu vou dizer uma coisa para você: confie na palavra que você está ouvindo. Confie no ensinamento que você está aprendendo. Confie no Senhor. Coloque a sua confiança no Senhor. Coloca aí 2 Reis 18, 29 a 30. Assim diz, ó rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. 30. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria.
Queridos, às vezes o diabo vem para confundir você, vai dizer, para de orar, para de buscar, para de ir para a igreja, não confia. Mas Deus diz, pode confiar, porque o Senhor, Ele vai à tua frente. Não há Deus que possa, Senaqueribe dizia, não há Deus que possa me deter. Ele ainda não tinha encontrado o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ei, igreja querida, seja ousado, diga não, se levante, diga não. Aquilo que tem afrontado você, seja ousado, diga Senhor. Você já pensou, irmãos, se ano passado eu e meu marido, não, Senhor, é assim mesmo. O inimigo está se levantando. Não, queridos. Se eu sei que é uma obra do mal, que é o inimigo que está vindo, eu não posso me curvar. Eu disse, Deus, até quando? Eu falei, Deus, até quando, Senhor? Tu não nos salvou para isso, Tu não nos chamou para isso. Entre no seu quarto, feche a sua porta e converse com Deus. Diga, Deus, me ajuda. Eu sei que a coisa está difícil, mas eu vou dizer não para o inimigo. Eu quero vencer essa batalha. Deus é comigo. Talvez, por isso você é diferente dos teus. Não aceite não, irmãos. Eu tenho aprendido, e aprendi, que nem tudo a gente pode aceitar calado. A gente tem que se impor com educação, se impor sem brigar, mas se impor tomando uma atitude. Sofri muito, como eu disse para vocês, porque às vezes eu queria falar alguma coisa, não, mas E aí o que acontece quando a gente começa a mudar? Diga, o que acontece quando a gente começa a mudar? Aí, mano, vão começar a achar que você é chato. Vão começar a dizer que você mudou, você não era assim. Mas você fazer assim, não, agora eu mudei. Não, ninguém mais vai me botar canga, não. Não. Está errado. Está certo. Muita gente não vai gostar da gente por isso. Deus gostando de mim está ótimo. Deus gostando de você está ótimo. Amém? Diga não. Se alguém está te bulinando, diga não, eu não aceito mais me bulinar. Se alguém está te maltratando, ei, não me maltrate. Eu não aceito isso. E vice-versa, maridos, esposas, diga para o seu marido, ou diga para a sua esposa, não me trate assim. De forma calma, tranquila, sem briga, tá? Mas diga. Porque às vezes o outro está maltratando o outro, porque o outro deixa. Não, queridos. Nós temos que saber nos impor e falar, não me maltrate assim, não fale comigo assim. É um aprendizado. E parece que nós aqui do norte, e todo mundo diz aqui que o pessoal do norte é muito passivo, e realmente estão entrando na tua frente e tu fica lá calado. Deixa. Não, irmãos. Nós não podemos. Já o povo os paraenses, cadê os paraenses? Os maranhenses também são, né? O pessoal do Maranhão também é. Nós tivemos isso, queridos. Esse ensino que nos trouxe sobre nós complexo de inferioridade. Amém? Nos trouxe complexo de inferioridade e a gente não sabe dizer não. Se você que está aqui nessa noite não souber dizer não, daqui a pouco você está lá embaixo.
Diga não quando é não e sim quando é sim. Diga, não é não. O meu não tem que estar em concordância com o meu não aqui dentro. O meu sim tem que estar em concordância com o meu sim aqui dentro. Se o meu não estiver em concordância com o outro aqui dentro, vai dar confusão. Você vai se tornar escravo. E o rei Ezequias, ele era bem, sabia que ele era não, eu não vou aceitar isso, eu não vou querer que esse camarada venha nos tornar escravo. E eu não vou ser escravo deles. Então, queridos, façam isso. Outra coisa, outro segredo. Quando você entra numa guerra, Deus entra junto com você. Só uns, né? Vou repetir de novo. Quando você entra numa guerra, Deus entra junto com você. Você não vai perder nenhuma. Está lá, Efésios. Depois que vocês vencerem tudo, é incrível como ele diz. Vocês vão ficar inabaláveis. Eu creio nessa palavra. Vamos ler? 1, 2, 3. 1, 2, 3. De quem é a armadura? Não é sua. De quem é? De novo, 1, 2, 3. Ele disse não, ele disse que vocês vão vencer. Você já tem garantia. Continua. E depois de teres vencido tudo, Deus está dizendo, pode vir a luta que vir, você vai ficar inabalável. Ezequias, ao saber do insulto de Senaqueribe, a Bíblia diz que ele rasgou as vestes dele, entrou no templo e orou. Às vezes a gente faz ao contrário, né? Quando a gente sabe que está tendo uma luta, a gente começa o que? A primeira coisa, mas por que comigo? Às vezes começa a murmurar, a reclamar de Deus. Mas ele fez algo interessante, querido. Depois que ele ouviu a afronta do diabo, ei, não gaste tempo seu se preocupando com o que você ouviu. Gaste o seu tempo levando o que você ouviu para Deus. Quantos já ficaram noite sem dormir porque ouviu uma palavra de afronta e passaram a noite em insônia ouvindo aquelas palavras várias vezes? Eu já vivi isso na minha vida. Várias vezes, parecia que eu ouvia a voz da pessoa ali. E até que um dia eu disse, Senhor, não aceito isso, eu vou colocar na tua presença. Então a Bíblia diz que quando ele ouviu o insulto de Senaqueribe, a Bíblia diz que ele pegou, entrou no templo, orou. E ele apresentou para Deus. Abre aí para nós aí. Vamos ver a oração de Senaqueribe. 2 Reis, capítulo 19, do 15 ao 19. Vamos ler. 1, 2, 3. Ó Senhor! Continua. E lançaram.
Igreja, Deus já deixou uma oração pronta para você. Deus, diga comigo, Deus já deixou uma oração pronta, forte, verdadeira, que quando eu oro ela, acontece. Deus deixou para você. Toda vez que você ouvir uma afronta do diabo contra você, leia essa oração e ore ao Senhor. E diga o nome da pessoa, aqui é Senaqueribe, diga: Senhor, o fulano de tal, a situação de tal, Senhor, eu apresento para ti. Para aqueles que andam com Deus, há um céu aberto dentro de um quarto fechado quando começam a orar. Vá para Deus, vai lá para o seu quarto, apresente ao Senhor. Está aqui, Jesus, está aqui, até a oração tu deixou pronta para mim. Ele sabia. O Yahvé Sabaote, o Senhor, o Deus dos exércitos, ouviu a afronta. E o interessante, que nessa oração ele diz: abre os ouvidos e ouve. Abre os olhos e vê. Ele está dizendo: Deus, tu vê tudo, tu ouve tudo. Então, Senhor, não tem nada escondido para ti. Então, quando você confia no Senhor, você vai ver que vai vir o livramento de Deus. E aí o que aconteceu? Coloca lá o versículo 19, o versículo 6 e 7. A resposta veio. Vamos ler qual foi a resposta do Senhor, que veio através do profeta Isaías. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não precisa você fazer nada. Sabe por quê? Porque é Deus que assume a tua guerra. Quando você coloca nas mãos dele. Enquanto estiver na sua mão, não dá certo. Todas as vezes que nós queremos segurar guerras nas nossas mãos, irmãos, dá errado. Tudo desanda. Mas toda vez quando nós entendemos que nós servimos a um Deus grande, e quando a gente coloca nas mãos dele e descansa, a resposta vem. E tudo vai se desenrolando, porque nós passamos a confiar no Senhor. Quando Deus fala, está falado, querido. Quando ele determina, não há quem mude. Nós temos que crer que o Senhor é Ele que faz aliança. Ele disse: olha, Ezequias, não tenha medo, porque eu vou guerrear por ti. Nós temos que crer no Senhor. Foi essa atitude que Ezequias teve, que impediu essa tragédia. Deus escreveu, a palavra declara que o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaote, Ele está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Lá no Salmo 46, 7. Salmo 46, versículo 10 diz: Deus disse a Ezequias: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus está dizendo para nós: confia em mim. Não temas, porque blasfemaram contra mim. Não foi, é contra você. Não reaja, só entregue a Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: todos que se levantarem contra você, ouçam isso, igreja. Se você está com Deus, todos os que se levantarem contra você vão ficar loucos. Porque se levantaram contra... Queridos, nós temos um Abba, um Pai que nos guarda, que nos protege, que nos livra. Então não tenha medo.
não há o que temer. Ele sabia que ele confiava em Deus. Todos nós, eu e vocês. Pastora, estão zombando de mim, estão zombando da minha fé. Te acalma, querido, não faz nada, deixa que Deus faz. Nós não precisamos nos defender, só precisamos levar a nossa guerra para Deus. Porque se você fizer isso, Deus vai destruir todos os teus inimigos. Talvez você diga, pastora, mas Jesus não disse que é para mim orar pelo meu inimigo. Ele disse, ore, continue orando por ele, para ver se tem misericórdia. Mas se ele não quiser mudar, o fim dele vai ser trágico. E nem se alegre se você vê o teu inimigo passar mal, ou você vê o mal, como diz Provérbio, e você se gabar. Deus diz que não é para você fazer isso. Só diga, é Deus. Então, queridos, Deus acaba com uma guerra. O que aconteceu com esse rei? A Bíblia diz que ele voltou para a cidade dele. Deus interviu e numa noite Deus matou todos os inimigos no arraial. E ele voltou, mais de 185 mil homens foram mortos. E a Bíblia diz que ele voltou, e a Bíblia diz que o rei Senaqueribe foi morto pelo seu filho. Então, como dizem, o mal por si só se destrói. Coloque de pé. Vamos aplaudir ao nosso Deus. O que eu aprendo nessa noite? Diga assim comigo: quem anda com Deus, quem confia em Deus, quem se entrega a Deus, quem se apega a Deus, vive uma vida de sucesso, encontra paz, encontra força, encontra orientação em todas as circunstâncias da sua vida. Ei, quando você estiver passando uma luta, vá com Deus. Procure seu pastor, procure sua pastora, procure seu discipulador, sua discipuladora. O rei Ezequias tinha o profeta Isaías. Ele tinha um homem de Deus sobre a vida dele. O problema é que a igreja emergente, a igreja do século 21, a igreja pós-moderna, o inimigo tem falado, olha, tu não precisa de pastor e tu não precisa ir para a igreja. Sabe o que o inimigo está dizendo para as pessoas com esse ensinamento errado? Que elas não precisam de cobertura espiritual e nem de proteção. Quando eu não tenho cobertura, o inimigo vem contra a minha vida. E ele vai fazer o que ele quiser. Mas quando eu tenho uma proteção, uma autoridade sobre mim, de Deus, eu não vou temer. Quantas vezes o inimigo se levantou e você se sentiu só? Mas você foi com o teu pastor, com a tua pastora. Tu foi com o teu líder, com a tua líder. Ora comigo. Me ajuda. E você venceu aquela batalha. Você foi vencedor, você foi vencedora. Eu me lembro que quando nós fizemos o nosso voto com Deus, e eu disse, Senhor, as pessoas vão achar que a gente está com câncer. Como é que vai ser eu chegar lá na faculdade careca? Então, tudo aquilo passou na minha mente, irmãos. E eu lembro que eu passei dias chorando. E eu dizia, Senhor, vai crescer. O cabelo vai crescer. E eu sei que o que nós vamos fazer vai somar e tu vai ver. Faça os seus votos com Deus.
Creia nos atos proféticos de Deus. Estejam debaixo, queridos, primeiramente da poderosa mão de Deus. Estejam debaixo de uma autoridade espiritual. Tudo que o rei Ezequias passou não foi sozinho. Ele tinha um profeta de Deus na vida dele. E foi através do profeta que Deus disse: não temas, porque eu estou contigo. Não tenha medo. É tão bom quando nós temos líderes e pastores que podem contar conosco. E que a gente pode confiar neles. Tudo vai dar certo. Ei, você que está aqui nessa noite, Deus diz para você: tudo vai dar certo. Estamos apenas começando o ano de 2024. E as lutas já vieram. Deus está dizendo para nós: façam isso que já deu certo. Confiem em mim. Se apeguem a mim. Andem comigo. Sejam fiéis a mim. Eu sou com você. Tenha coragem. Quando é não, quando é sim, é sim. Não deixe que o inimigo lhe afronte. Não fique calado. Isso é muito forte. Não tenham medo. Não é você que vai ter que lutar, é eu que vou lutar com você. Creia que o meu profeta virá e dará a resposta para você. Aleluia, Jesus.